Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Nesta solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira principal do Brasil, a liturgia nos oferece a leitura do livro de Esther. Esther havia sido elevada ao trono no lugar da rainha Vasti, que havia sido repudiada pelo rei Assuero. Na condição de rainha, ela intercede junto ao rei pelo povo judeu, que estava com data de extermínio marcado pelo vice-rei Amã. Depois de jejuar, depois de perfumar-se, ela ousa ir até o aposento do rei sem ser chamada, o que seria para ela causa de condenação à morte, mas o rei se encanta com a beleza dela, segundo o Salmo 44, que nós lemos em seguida, estende-lhe o cetro de ouro e ela toca a extremidade do cetro. Estender o cetro é sinal de misericórdia. O rei não quis castigá-la por ela ter vindo até ele sem ser chamada, mas estendeu o cetro e ofereceu-se para dar o que ela quisesse, mesmo que fosse a metade do seu reino. Então ela disse: achei graça aos teus olhos, e se for do teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, porque ela era judia, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. E foi assim que a rainha Esther, que era judia, obteve a clemência do rei, a salvação para o povo judeu, que naquela época estava sob o domínio persa. Esther é figura de Maria, que intercede por nós. Ela, que é da nossa raça humana, foi elevada à realeza e intercede em nosso favor para que sejamos salvos da sentença de condenação. A segunda leitura fala de um grande sinal que apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher, toda luz, ela é cheia de Deus, porque Deus é luz e nele não há treva alguma, diz São João em sua primeira epístola. Cheia de luz, cheia de Deus, é aquela que um dia o anjo chamou cheia de graça. Ela deu à luz um filho homem, que veio para governar as nações com um cetro de ferro. Este filho é o Messias, segundo profecia do Salmo 2, o Salmo 2. Mas o filho que o dragão queria devorar foi levado para junto de Deus e seu trono, a alusão à ressurreição e à ascensão de Jesus ao céu. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Maria, e com ela a igreja de que ela é imagem, é perseguida pelo dragão. O dragão também é chamado serpente, diabo ou Satanás, e esta cena tem tudo a ver com a cena do Gênesis capítulo 3, em que ocorre o pecado original. Lá existe uma mulher que leva a humanidade ao pecado. Aqui existe uma outra mulher, mas toda luminosa. No Gênesis, a mulher dialoga com a serpente e cai. Aqui a mulher é perseguida pela serpente, mas vence. O seu filho é o vencedor. A serpente vomita um rio de água atrás da mulher a fim de submergi-la, mas a terra vem em socorro da mulher. Esta mulher, cheia de luz, cheia de Deus, cheia de graça, é aquela que a Igreja definiu solenemente pelo Papa Pio IX, que foi concebida sem a mancha do pecado original, desde o primeiro instante da sua concepção, em previsão dos méritos de seu Filho Jesus. Ela foi a primeira redimida, foi salva, não salva como nós, que contraímos o pecado original
e depois temos esse pecado apagado pelo batismo. Ela foi salva por antecipação. Ela nem sequer chegou a receber esse pecado. E foi salva pelos méritos de Jesus, que ainda iria se encarnar no ventre dela, iria nascer, crescer e sacrificar-se ao Pai por todos nós, inclusive por ela. Ela foi salva, ela pode chamar a Deus de Salvador, sem nunca ter cometido pecado, porque ela foi salva de contrair o pecado, salva por antecipação. Ela é a primeira redimida que tornou-se, junto com Jesus ao pé da cruz, co-redentora. Redimida, tornou-se ajudante de Jesus na obra da redenção. E como mãe daquele que é Deus, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela não poderia ter a mínima nódoa de pecado. Não recebeu o pecado original e na sua vida nunca cometeu o mínimo pecado atual. Cheia de luz. Aqui na terra ela é cheia de graça, no céu é cheia de glória. Tanto a graça como a glória são simbolizadas pela luz. O Evangelho apresenta a mãe de Jesus. São João nunca usa a palavra Maria para referir-se a ela. No terceiro dia, o que parece ser uma coincidência em relação aos 3 dias da ressurreição, em uma festa de casamento, em Caná da Galileia. Ela estava presente. A presença de Maria em São João ocorre em Caná e no Calvário. E em ambos os lugares ela é chamada por seu filho de mulher. Não é um desrespeito. Mulher era um tratamento respeitoso, equivalente a senhora. Mas não é comum que um filho chame a mãe assim. Um filho chama a mãe de mãe. Quando ele a chamou de mulher, Jesus tinha em mente a mulher do Antigo Testamento, Eva. Maria Santíssima era a nova Eva, que vinha agora consertar o que a antiga Eva havia feito de mal. Se Eva não tinha correspondido bem ao seu nome de mãe de todos os viventes, porque ela propagou a vida, mas também a morte, Maria Santíssima iria corresponder plenamente a esse nome, porque ela se tornaria nossa mãe, mãe sobrenatural da vida da graça, a vida de Deus em nós. Maria, a mãe de Jesus, estava lá. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para as bodas, para o casamento, para as núpcias. Como veio faltar vinho, a mãe de Jesus disse a ele: eles não têm mais vinho. E Jesus responde de maneira estranha: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é a da sua paixão e da sua glorificação. Esta hora foi fixada pelo Pai e não deve ser antecipada. Mas Maria obtém de Jesus não uma antecipação da hora, mas um anúncio desta hora, um sinal desta hora. E diante desta resposta aparentemente negativa, Maria não recua, nem sequer ela insiste com Jesus. Ela se dirige agora aos servos e diz: fazei tudo o que ele vos disser. O que ele vai dizer? Ela não sabe, mas o que ele disser é o melhor. Fazei o que ele vos disser. E havia 6 talhas de pedra, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Cada medida correspondia a 40 litros aproximadamente. 2 a 3 medidas são 80 a 120 litros. Em média, cada talha comportava 100 litros. E Jesus disse: enchei as talhas de água. Não é um trabalho fácil encher 600 litros de água. Mas os serventes fazem isso sem reclamar e sem perguntar: para quê, Senhor? Essa é a pergunta que nós nunca devemos fazer quando o Senhor nos ordena encher água. Porque o justo vive da fé. E daqui a pouco é que vai se revelar
o que Jesus quer fazer desta água que nós estamos transportando. Depois que as talhas estavam cheias até a borda, Jesus diz: levai ao mestre-sala. O mestre-sala provava o vinho antes de distribuir aos convidados. Quando o mestre-sala vem provar aquela água, que já não é mais água, mas havia sido convertida em vinho, lembrem-se, eram 600 litros, superabundância de vinho, ele fica impressionado com a qualidade do vinho e chama o noivo para manifestar a sua estranheza. Não é comum guardar o vinho melhor para o final da festa. Todos servem primeiro o vinho bom e deixam o ruim para depois, mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Ou seja, o vinho era de excelente qualidade e grande quantidade. Vinho bom e superabundante é significado pelos profetas como realização dos tempos messiânicos. Mas esse vinho lembra também o sangue de Cristo. O vinho servirá de matéria para o sacramento da Eucaristia. E quando esse sangue jorrar na cruz, a mesma mãe de Jesus estará presente de pé. Tudo aqui tem um valor simbólico, sacramental. O que ela obtém? Duas coisas: a salvação daquele casal para que ele não passe vergonha e tenha o que oferecer aos convidados, e, sobretudo, a fé dos discípulos. Os discípulos creram nele, porque Jesus manifestou a sua glória por meio daquele sinal que foi o primeiro, obtido pela mediação de Maria. Aqui também ela aparece como intercessora providente. Ela provê, não fabricando vinho, mas pedindo e obtendo o vinho do Filho. Esse é o papel de Nossa Senhora na Igreja, tomar conta de nós pela sua materna intercessão. Quando 3 pescadores estavam em 1717 no Rio Paraíba, desanimados por não terem conseguido pescar e já voltavam para casa, lançaram a rede mais uma vez e encontraram o corpo de uma imagem de terra cozida. Lançaram uma segunda vez e encontraram a cabeça da mesma imagem, o que é uma estranhíssima coincidência. E da terceira vez, aí encontraram peixes em superabundância, o que parecia ser um milagre. Primeiro o corpo, depois a cabeça da imagem, depois os peixes que eles não tinham conseguido encontrar. Então, esta pescaria tinha o sinal de algo milagroso. A imagem, que não era uma obra de arte maravilhosa e também não era feita de material de primeira qualidade, provavelmente havia sido jogada no rio depois de ter sido quebrada. O que se faz com uma imagem que se quebra? Poder-se-ia jogar ao rio, porque era um destino mais digno do que destruí-la. Alguém fez essa imagem, ela se quebrou, jogaram lá no rio, é uma boa hipótese. Mas Maria Santíssima quis que ela fosse pescada, que fosse encontrada. O povo disse Aparecida. Na verdade, seria Nossa Senhora achada, encontrada, mais do que Aparecida. Mas o nome ficou. Quando falam de Nossa Senhora Aparecida, os estrangeiros perguntam: qual foi esta aparição? Mas ela não apareceu, ela foi achada. Mas depois de ela ter sido introduzida num altarzinho da casa de um dos pescadores, Filipe Pedroso, as pessoas se reuniam para rezar o terço e começaram a acontecer milagres, começaram a ser obtidas graças, e foi necessário construir uma igreja, depois uma basílica e, por último, a atual basílica do município, que hoje é Aparecida do Norte. Basílica esta que foi consagrada solenemente pelo Papa São João Paulo II em 1980. O interessante nisso tudo é que 1717, o ano em que esta imagem foi encontrada, coincide com o ano em que, em Londres, fundava-se a maçonaria moderna, a grande loja maçônica de Londres. Se o demônio atacava de um lado, Maria Santíssima contra-atacava do outro. Interessante também é o título da imagem que foi encontrada.
era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Mas naquela época, 1717, não havia ainda sido definido o dogma da Imaculada Conceição. Ele seria definido só no século seguinte pelo Papa Pio IX, embora não fosse proibido venerar Maria Santíssima sob este título. Isso ainda não era definido com verdade de fé. Mas isso é um recado para nós brasileiros. Nós devemos ser imaculados, como ela. Também a singeleza da sua imagem é um recado para nós. Devemos ser simples. Também as mãos em oração, as mãos postas, são um sinal para nós. Devemos orar. O próprio silêncio de toda esta aparição, se quisermos falar assim, ou deste encontro, é um silêncio eloquente. Significa que devemos escutar, devemos deixar Deus falar, devemos nos deixar pescar por Deus, como Maria se deixou pescar por nós. Na qualidade de Imaculada, é que devemos invocar Nossa Senhora que proteja o Brasil da mancha do pecado, que preserve a inocência das crianças, a pureza dos jovens, a santidade das famílias e nos livre da maldição do aborto. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.